Birra de Davi Alcolumbre, gente. Governo Lula reage a ataque de Davi Alcolumbre. Insinuações ofensivas. O que tá rolando, tá? Uma treta, pra variar. Mas essa treta é muito peculiar e muito estranha. Por quê? A grande mídia tem tentado atribuir essa treta única e exclusivamente à indicação do Jorge Messias como ministro do STF. O que não confere com a verdade. Preciso dizer, não confere com a verdade. Por quê? Porque o que está em jogo, na realidade aqui, é o debate que está acontecendo justamente sobre o Banco Master, tá? Por quê? Em que sentido? Porque nós estamos vendo o partido do Alcolumbre e do Ciro Nogueira, tá? Estamos falando de, portanto, PP e União Brasil, simplesmente derretendo de medo com todas as repercussões da operação que levou à prisão do Daniel Vorcaro, a apreensão de equipamentos, né, e tudo o que pode vir à tona a partir disso. O Alcolumbre não abre qual é o tema e não vai abrir, é óbvio, mas o seu partido está derretendo de medo e o do Ciro Nogueira também. Esse é o bastidor que está se desenhando nessa história, tá? É isso que parece ser o principal nessa questão. Então, nós vamos ler agora uma matéria sobre isso e, se der tempo, nós vamos também assistir o trecho de um vídeo sobre o mesmo assunto, tá? Vamos para a tela, então. Governo Lula reage a ataque de Alcolumbre, insinuações ofensivas. Aqui é lá da Fórum também. O presidente do Senado resolveu atacar o governo Lula em meio a embate sobre indicação de Jorge Messias ao STF. Essa é a desculpa. Essa é a desculpa, mas não é a realidade. O governo Lula reagiu na noite desse domingo, dia 30, aos ataques feitos horas antes pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, União Amapá, e criticou supostas insinuações sobre a indicação do ministro da AGU, Jorge Messias, para uma cadeira no Supremo. A resposta veio através de uma publicação feita nas redes sociais pela ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que reafirmou o respeito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por Alcolumbre e rejeitou as acusações que o governo estaria fazendo insinuações sobre suposta exigência de cargos e emendas por parte do presidente do Senado para aprovar a indicação de Messias no STF. Aspas. Temos pelo senador Davi Alcolumbre o mais alto respeito e reconhecimento. Jamais consideraríamos rebaixar a relação institucional com o presidente do Senado a qualquer espécie de fisiologismo ou negociações de cargos e emendas, ainda que a gente saiba que é assim mesmo, né, Gleisi? O governo repele tais insinuações da mesma forma que o fez o presidente do Senado em nota na data de hoje, por serem ofensivas à verdade, a ambas as instituições e a seus dirigentes, escreveu Gleisi. O critério de mútuo respeito institucional presidiu a indicação pelo governo e apreciação pelo Senado de 2 atuais ministros do STF, do Procurador-Geral da República, em 2 ocasiões, e de diretores do Banco Central e agências reguladoras. Todos esses processos transcorreram com transparência e lealdade de ambas as partes, respeitadas as prerrogativas do Executivo na indicação dos nomes e do Senado Federal na apreciação dos indicados, prosseguiu a ministra. Aqui teve uma jogada de mestre do Lula, né, gente? Por quê? Porque o Lula, ele simplesmente, ele anunciou publicamente e indicava Jorge Messias para ver a reação do lado de lá. Alcolumbre já saiu automaticamente marcando data para sabatina. Mas o executivo sequer havia mandado a indicação formal do Jorge Messias. Portanto, o Alcolumbre se precipitou, deu um passo em falso, né? Ele, como a gente diz aqui no Sul, rateou, né? Ele moscou, ele bobeou e se precipitou em marcar a data da sabatina. Por quê?
Porque uma sabatina assim, em cima da hora, no fim do ano, prejudica o governo. Está se criando uma pressão pela rejeição do nome do Jorge Messias. E ter pouco tempo para construir essa aprovação prejudica o governo federal. Mas foi um passo em falso que o Alcolumbre deu, porque a indicação formal não havia chegado ao Senado ainda. Não sei se já chegou, acho que não. Mas vamos acompanhar. Aqui o tweet da Glaze. Entenda, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, aproveitou o fim de semana para disparar uma nova rajada verborrágica contra o governo Lula. Em nota oficial distribuída à imprensa na tarde de domingo, o parlamentar amapaense disse sentir-se ofendido com o que classificou de tentativa do Palácio do Planalto de pintar um retrato distorcido das relações entre os poderes. No centro da irritação está a indicação do AGU, Jorge Messias, para a vaga do Supremo, com a aposentadoria antecipada de Luiz Roberto Barroso. Aqui é que eu tenho discordância, tá? Aqui eu tenho discordância com essas análises, tá? Por quê? Porque não é só isso que está em jogo, não. Todo o rolê do Centrão sendo implicado agora, o escândalo do Banco Master, com o escândalo do Antônio Rueda viajando em aviãozinho fretado do PCC, tudo isso está nessa roda agora. E o que se quer é buscar uma possibilidade de o governo barrar as operações da PF ou arrefecer, diminuir o ritmo. Só que o governo Lula não é o governo Bolsonaro. Lula não vai interferir na autonomia da polícia. Alcolumbre reclama que, mesmo após a escolha ter sido publicada no Diário Oficial da União, a mensagem formal com o nome de Messias ainda não chegou no Senado. Exatamente. O que, segundo ele, seria uma manobra para pressionar o cronograma da casa. É nítida a tentativa de setores do executivo de criar a falsa impressão perante a sociedade de que divergências entre os poderes são resolvidas por ajuste de interesse fisiológico com cargos e emendas. Isso é ofensivo não apenas ao presidente do Congresso, mas a todo o poder legislativo, escreveu Alcolumbre. Mas assim, convenhamos, né? É ofensivo porque é verdade, né? Você só se ofende porque você sentiu. Você só sentiu porque sabe que é verdade. Um tom que ultrapassa o cinismo, já que suas ações em defesa de seus interesses são explícitas e frequentes em sua trajetória na política. Inclusive, eu tenho fofoca, tá? Tenho fofoca aqui para falar do Alcolumbre. Eu soube que a ministra do Desenvolvimento, Simone Tebet, tinha um discreto e modesto gabinete no Senado, muito menor do que o de outros senadores, e que quando a ministra foi assumir a pasta no governo federal, Davi Alcolumbre anexou o gabinete dela para si. Demoliu parede, ocupou, para transformar numa antessala ou numa sala de espera, ou seja o que for, para ampliar o seu próprio gabinete. Sabiam dessa? Fofocas de Brasília, pois é. Na última semana, Alcolumbre chegou a exigir ainda mais cargos na máquina federal, pleiteando até presidências do Banco do Brasil, Banco do Nordeste, do CAD e da CVM. Meu Deus, ganancioso, hein? Só quer controlar toda a economia federal, praticamente, né? Em sua nota, o senador ainda prosseguiu, aspas, feita a escolha pelo presidente da República e publicada no Diário Oficial, causa perplexidade ao Senado que a mensagem escrita ainda não tenha sido enviada, o que parece buscar interferir indevidamente no cronograma estabelecido pela Casa, prerrogativa exclusiva do Senado Federal. Alcolumbre também fez questão de frisar que, na sua visão, o prazo marcado para a sabatina de Messias na CCJ, 10 de dezembro, aspas, guarda coerência com a quase totalidade das indicações anteriores e permite que a definição ocorra ainda em 2025, evitando a protelação que, em outros momentos, foi tão criticada. Mas é que daí tu quer acelerar por quê? Porque tu quer pressionar o governo, né? E o governo não quer ser pressionado. Aí é que tá. Esse é o ponto. Tá querendo pressionar o governo e o governo não tá afim de ser pressionado. Os corredores do Congresso, porém, ninguém esconde que a rapidez incomum entre a indicação e a data da sabatina é vista como retaliação direta de Alcolumbre. Parlamentares da base governista sempre reafirmam a já conhecida história de que o presidente do Senado queria emplacar outro nome,
o nome de Rodrigo Pacheco, né? No caso, preferido por resguardar seus interesses, era o colega de casa Rodrigo Pacheco. Ele ficou profundamente irritado quando Lula bateu o martelo por Jorge Messias, aspas, sem consultá-lo, já que se julga, aspas, o dono da agenda do Senado. O Alcolumbre tá com um síndrome de reizinho, né? Nos bastidores, a avaliação é que Messias terá dificuldade para alcançar 41 votos necessários no plenário, exatamente porque o tempo curto para a articulação política favorece quem controla a pauta, no caso, o próprio Alcolumbre. A nota dominical, portanto, surge como mais um capítulo da guerra declarada pelo cacique do Centrão ao Planalto. De um lado, reafirma a prerrogativa constitucional de indicar livremente. Lula reafirma, né, a prerrogativa constitucional de indicar livremente ministros do STF. De outro, Alcolumbre reage com o discurso da, aspas, independência dos poderes, exatamente quando se vê impedido de transformar a cadeira do Supremo num balcão de negociações pessoais. E aqui, eu preciso fazer o mesmo comentário outra vez, tá? Não é só isso. Nós estamos vendo uma situação em que o Alcolumbre está se vendo acuado, junto com todo o Centrão, pela questão do Banco Master no cangote deles. A gente precisa ter noção disso para não se iludir que a única questão aqui é a guerrinha civil entre executivo e legislativo em função do nome do STF. Não é isso. Não é isso. Nós estamos falando de algo muito mais profundo, algo muito mais grave, e é a implicação desses caras que estão atolados até o pescoço, supostamente, na situação do Banco Master. O Banco Master foi um grande aparelho para políticos do Centrão fazerem as suas jogadas político-econômicas em municípios, em estados, enfim. E isso tudo está vindo à tona e vai vir à tona cada vez mais. Mas eu quero saber a opinião de vocês, tá? Esse vídeo aqui ele é um corte da live que acontece de segunda a sexta às 18 horas aqui no canal. Ativa as notificações do canal, então, para não perder, acompanhar ao vivo, né? Eu peço que você deixe o like, que você deixe seu comentário com a sua opinião, para a gente dialogar aqui nos comentários do vídeo. E, se você puder contribuir, o Pix está aqui na tela, esse QR Code simpático aí, para contribuir para a produção aqui do canal. E a gente se fala na próxima.